começarmos este vídeo, eu vou ler 2 versículos em Mateus capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. No que diz respeito a julgar, o Senhor Jesus diz não. O cristão comum é um indivíduo crítico ao extremo. A crítica faz parte das faculdades comuns do homem, mas no campo espiritual nada se consegue através da crítica. O efeito da crítica é a destruição dos potenciais daquele que é criticado. O Espírito Santo é o único que está em condições de criticar. Só ele é capaz de mostrar o que está errado, sem magoar nem ferir, como também mostrar não somente o erro, mas mostrar o caminho certo a ser seguido. É impossível entrar em comunhão com Deus quando se tem um espírito crítico, pois ele nos torna duros, vingativos, cruéis e nos deixa com a lisonjeira presunção de que somos superiores a quem acabamos de criticar. O Senhor Jesus nos diz que, como discípulos, temos de cultivar um estado de espírito que não critica. Isso não se consegue de uma vez, de um dia para a noite, de um dia para o outro. Evite qualquer atitude que coloque numa posição de superioridade. Você deve evitar isto, eu devo evitar isto. Não há como escapar da sondagem do Senhor Jesus. Se estou vendo o argueiro no olho de alguém, isso significa que devo primeiro ver se não tem uma trave no meu. Tudo o que possa haver de errado, tudo o que eu possa ver, enxergar de errado no outro irmão, Deus o encontrará em mim também. Todas as vezes que julgo alguém, condeno-me a mim mesmo. Chega de medirmos a vida dos outros. Sempre existe na vida dos outros um lado que desconhecemos. O que Deus tem que fazer é submeter-nos a uma limpeza espiritual própria. E depois disso, não restará espaço de manobra para qualquer tipo de orgulho em nós. Nunca mais achei alguém de quem pudesse desesperar depois de verificar o que está em mim, a parte da graça de Deus. Esta parte de Mateus capítulo 7, versículos 1 a 6, sobre julgar, segue imediatamente os ensinos provocativos do Senhor Jesus em relação às riquezas terrenas. A relação entre esses dois temas é importante. É fácil para o cristão que abandonou tudo criticar os cristãos ricos. Reciprocamente, os cristãos que levam seriamente o dever de providenciar para as necessidades futuras das suas famílias tendem a negligenciar o sentido literal que alguns colocam nas palavras do Senhor Jesus no último capítulo. Considerando que ninguém vive completamente pela fé, tal crítica está totalmente fora de lugar. Esse mandamento de não julgar os outros inclui as seguintes áreas. Vamos tentar ser mais específico, mais claros quanto a isto. Então, esse mandamento de não julgarmos os outros inclui as seguintes áreas. Não deveríamos julgar motivos, pois só Deus pode ver os motivos dos crentes. Não deveríamos julgar pelas aparências. Note o que é dito na palavra de Deus sobre isto, as aparências. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também alguém pobre com sórdido traje, e atenderdes
com o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te, tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, e assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Então, esses versículos que eu citei, um está em João capítulo 7, versículo 24, e a outra passagem está em Tiago capítulo 2, versículos 1 a 4. Não deveríamos julgar aqueles que têm escrúpulos conscienciosos sobre assuntos que julgam não entenderem certos ou errados. Note o que a Bíblia diz. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Estes versículos que acabei de citar estão em Romanos capítulo 14, versículos 1 a 5. Também não deveríamos julgar o serviço de outro irmão. Note o que a Bíblia diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Esses versículos que acabei de citar estão em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 a 5. Você pode ler em sua Bíblia. Também não deveríamos julgar um comportamento cristão. Nós não deveríamos julgar um companheiro cristão falando mal dele. Note o que a Bíblia diz sobre os companheiros cristãos. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Isto nós temos em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Então, mencionei alguns tópicos onde nós não devemos julgar. Às vezes essas palavras, não julgueis para que não sejais julgados, são mal interpretadas por pessoas a fim de proibir todas as formas de julgamento. Não importa o que aconteça, eles dizem piamente, não julgueis para que não sejais julgados. Mas o Senhor Jesus não está nos ensinando a ser cristãos sem discernimento. Nunca foi sua intenção para que abandonássemos as faculdades críticas ou o discernimento. O Novo Testamento contém muitos exemplos de julgamentos legítimos da condição, da conduta ou do ensinamento de outros.
e inclui julgar a pessoa e a atitude da pessoa. Além disso, há várias áreas em que se ordena aos cristãos tomar uma decisão para discernir entre o bom e o mal, ou entre o bom e o melhor. Note alguns exemplos. Primeiro, quando surge contenda entre cristãos, elas deveriam ser acertadas na igreja perante membros que podem decidir a questão. Eu vou ler versículos que mostram isto. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Esses versículos estão em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 8. O segundo ponto é que a igreja local deve julgar pecados sérios dos membros e tomar as devidas providências. Note versículos que falam sobre isto. E se não as escutar, você deve ler mais versículos deste capítulo para entender, mas eu vou começar lendo aqui. E se não as escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, ou seja, dentro da igreja? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Essas duas leituras, esses versículos, você vai encontrar em Mateus capítulo 18, versículo 17. Aconselho você a ler os versículos anteriores ao 17 para entender o versículo que citei. E 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 13. O terceiro ponto que quero destacar, os cristãos têm de julgar os ensinamentos doutrinários dos ensinadores e pregadores através da palavra de Deus. Note o que a Bíblia diz. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz
bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Esses versículos estão em Mateus, mas eu vou ler mais um versículo. Aí nesse versículo de Mateus ainda temos que o Senhor Jesus conclui essa parte dizendo: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Mais um versículo. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Isto está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E por último, nessa seção de versículos: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Quarto lugar, os cristãos têm de discernir se os outros realmente são cristãos a fim de obedecer à ordem de Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Note o que ele diz: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Em quinto lugar, vemos que os membros da igreja precisam julgar quais homens têm as qualificações necessárias para serem líderes, ou seja, os anciãos. Note o que a Bíblia diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, ou seja, o ancião, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, de pouca experiência cristã, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem os seus e a sua própria casa. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que está em Cristo Jesus. Todos esses versículos estão em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 13. Em sexto lugar, nós devemos julgar, temos de discernir quais pessoas são desordeiras, covardes, fracas. Isso estamos falando de crentes, entre pessoas salvas, ou pelo menos pessoas que se confessam salvas. Então a Bíblia nos incentiva a julgar essas situações. Então temos de discernir quais pessoas são desordeiras, covardes, fracas e tratá-las de acordo com as instruções da Bíblia. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14,
nós lemos: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. O Senhor Jesus alertou que o julgamento errôneo seria pago da mesma forma, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Esse princípio de colhermos o que semeamos está embutido em todos os aspectos da vida humana. Marcos aplica o princípio à nossa apropriação da palavra de Deus. Note Marcos capítulo 4, versículo 24. Eu vou ler uma passagem. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado a vós que ouvis. E Lucas o aplica à nossa liberdade em dar. Lucas 6, versículo 38, note o que está dito lá. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O Senhor Jesus expôs nossa tendência de ver uma pequena falha no próximo enquanto ignoramos a mesma falha em nós. Ele propositadamente exagerou a situação usando uma figura de linguagem que chamamos hipérbole, a fim de poder transmitir seu pensamento. Alguém com uma trave no olho frequentemente vê o argueiro do olho do próximo, mas não percebe a própria condição. É ser hipócrita. Supor que essa pessoa está sendo hipócrita, supor que pode auxiliar alguém com uma falha quando temos uma falha pior, que deve ser resolvida, deve ser tratada. Precisamos consertar nossas falhas antes de procurar criticar ou consertar erros em nossos irmãos. O versículo 6 e 7 de Mateus, nesse mesmo capítulo, confirma que o Senhor Jesus não pretendia proibir todo tipo de julgamento. Ele alertou os discípulos a não dar coisa santa aos cães ou lançar aos porcos as pérolas. Sobre a lei mosaica, os cachorros e os porcos eram animais imundos, e aqui os termos são usados para descrever pessoas más. Quando deparamos com pessoas viciadas que tratam as verdades divinas com desprezo absoluto e respondem à nossa pregação sobre as exigências de Cristo com abuso e violência, não somos obrigados a continuar compartilhando o Evangelho com eles. Insistir no assunto somente traz condenação em maior grau aos ofensores. Seria desnecessário dizer que se exige percepção espiritual para discernirmos esse tipo de gente. Talvez seja o motivo de o próximo versículo nos levarem ao assunto da oração, neste capítulo de Mateus, Mateus 7, no capítulo 7, através da qual podemos pedir sabedoria. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.